Nós queremos saudar mais uma vez a todos os irmãos, a toda a igreja, aqueles que estão nos acompanhando nesses dias, com a paz do Senhor Jesus. Estamos nos reunindo mais uma vez para apresentar o nosso culto a Deus e ouvirmos a palavra que o Senhor tem para nós, para que seja motivo de bênção, de louvor e de fortalecimento para nós. Estamos distantes, estamos ausentes, mas a igreja não vai se enfraquecer. Deus vai fortalecendo o nosso caminhar, nossos corações. E por isso nós queremos estar com o coração aberto, com a vida pronta, que Deus tenha toda a liberdade. Onde os irmãos estiverem, não estejam distraídos, não estejam como quem assiste meramente um programa, mas estejam envolvidos como quem realmente presta um culto a Deus, como quem realmente participa de um culto que nós oferecemos ao Senhor Todo-Poderoso. Vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor uma bênção para esta hora. Nosso eterno Deus e Pai, mais uma vez estamos colocando as nossas vidas na Tua presença, Senhor, para pedir o Teu perdão pelos pecados que cometemos, pelas coisas que fazemos, pelos pensamentos que indevidos. Liberta-nos mais uma vez, Senhor, porque não podemos andar distantes da Tua presença. Dá-nos o acesso a esta comunhão tão maravilhosa, de maneiras que os Teus servos sejam visitados, sejam tocados e sintam verdadeiramente que Deus está presente. Nós não queremos apenas dizer que Deus está presente, nós queremos sentir essa presença e sermos revestidos por esta graça. Que o Espírito de Deus nos dê força, que os anjos do Senhor passeiem no nosso meio, que nós possamos estar realmente numa realidade sobrenatural, espiritual, grandiosa, Senhor, como grandes são as coisas de Deus. Nós clamamos em favor deste período de enfermidades no mundo, onde muitas pessoas estão atingidas e afetadas. Meu Deus, que o Senhor preserve os Teus servos, que o Senhor preserve o nosso país, que o Senhor envie o socorro aos necessitados, que nós possamos não apenas nos preocupar com higienes, com aglomerações, mas possamos nos preocupar em orar, em pedir uma bênção e que os ouvidos do Senhor se movam em favor das nossas orações. Tenha misericórdia para que breve todas estas situações estejam encerradas, sejam findadas. Amém. Nós te damos glórias, pedimos que o Senhor esteja aqui, visitando as nossas vidas e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos adorar, cantar um louvor ao nosso Deus, que Deus nos abençoe. Glórias a Jesus. Toda a igreja louve. Onde cada um está, adore, cante este louvor a Deus. Deixe o Espírito do Senhor trabalhar dentro das nossas vidas. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor.
a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós queremos mais uma vez fazer uma leitura da palavra de Deus. Diria que todos abrissem a Bíblia em suas casas e meditassem conosco num texto que está no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo de número 4, que fala sobre a mulher samaritana. Eu queria ler alguns versículos especialmente. Então é João, capítulo 4. Primeiramente, nós vamos ler o verso de número 10, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, Jesus respondendo à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. É interessante só para nós entendermos que Jesus vinha passando por aquele lugar, e os discípulos foram até a cidade para comprar comida, e Jesus ficou sozinho ali na beira do poço, e de repente uma mulher veio para tirar água. Ela trouxe um cântaro, ia tirar água do poço, e Jesus se dirigiu a ela e pediu água. E a mulher achou estranho porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E ela disse: como é que tu, sendo judeu, pedes a mim água, sendo eu uma mulher samaritana? E Jesus aí respondeu à mulher nesse texto que nós lemos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você soubesse quem é que está te pedindo, era você que ia me pedir, e eu te daria água viva. Mais à frente, guardem esse texto, e nós vamos ler o verso 14, os versos 14 e 15. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher pediu a Jesus que lhe desse daquela água, que ela não entendeu bem o que significava, mas ela entendeu que seria uma coisa boa. Pediu: Senhor, me dá dessa água, porque aí eu não precisarei nunca mais vir aqui para pegá-la. E no verso 28 a 30, o texto nos diz ainda assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, aos homens da sua cidade: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Jesus. Esse é o texto que nós queríamos ler e nós vamos um pouco meditar sobre isso. Eu dei uma introdução do que o texto queria nos apresentar. E o que nós vemos dentro dessa situação toda é um momento onde uma mulher tem o privilégio e a bênção de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Aqueles momentos não eram comuns. Jesus vivia cercado de muita gente. E naquela hora era só aquela mulher e o Senhor Jesus. E aquele contato entre Jesus e a mulher foi uma iniciativa do próprio Jesus, mostrando que o desejo de relacionar-se conosco começa em Deus. Deus é o que tem o maior interesse de se aproximar de nós. Foi isso que aconteceu ali, e é interessante que não era apenas uma aproximação grupal, no meio de conjuntos, de muita gente, de multidões, mas onde nós temos oportunidade de ter momentos particulares, pessoais, reservados entre apenas nós e o Senhor Jesus. E nós devemos fazer uso disso todos os dias. Quem está agora em casa, que muitas vezes vive sozinho, que vai entrar no seu quarto e não depende de pessoas, de multidões, para estar falando com Jesus. É uma chance de nós estarmos sozinhos, nós e o Senhor, nós e Deus. É uma palavra onde o Senhor vai dar uma atenção muito particular àquilo que nós temos para oferecer e para dizer. É interessante que naquele momento Jesus aproveitou aquela oportunidade, aquele encontro, para falar a respeito de coisas espirituais. Às vezes as pessoas se prendem a muitos assuntos, mas o assunto que interessava ao Senhor Jesus e que ele fazia questão de desenvolver eram os assuntos espirituais, coisas que falavam das bênçãos de Deus, do plano de Deus, da salvação que Deus preparou, da bênção que o Senhor queria conceder a todo aquele que cresce. Então estes eram os assuntos do Senhor Jesus, e ele sabia que deveria aproveitar todas as oportunidades para falar às pessoas a respeito destas coisas grandiosas. Infelizmente, às vezes nós perdemos muito tempo falando de coisas que não edificam, falando de coisas que não acrescentam nada, e às vezes perdemos tempo quando poderíamos estar aproveitando melhor os nossos espaços para trazermos aquilo que vai beneficiar tanto a nós como aquele que nos ouve. Então, que o Senhor nos ajude a falarmos mais, a aproveitarmos mais
estas oportunidades, porque há muitas pessoas, do mesmo jeito que aquela mulher, necessitadas de uma palavra de Deus para os seus corações. E é interessante também observar que aquela mulher era uma mulher confusa dentro do aspecto religioso. As situações religiosas confundiam a sua vida, né? Ela tinha essa confusão religiosa porque ela disse para Jesus: Senhor, os samaritanos dizem que é nesse monte que se deve adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E o que tu dizes? Aquela mulher, então, era uma mulher confusa, porque muitas vezes a estrutura religiosa, ela produz estas confusões na mente das pessoas. Grupos que defendem uma ideia, outros já defendem outra posição. As pessoas, muitas vezes, complicam as coisas, dificultam o entendimento que as pessoas precisam ter, né? E aquela mulher descobriu que quem poderia esclarecer as suas dúvidas verdadeiramente era o Senhor Jesus. Não eram os homens. Ela não estava ali procurando um esclarecimento técnico de quem estudou muitas coisas, de quem aprendeu de vários mestres. Ela estava ali querendo de Jesus uma palavra e ela recebe de Jesus, que é exatamente quem nos esclarece. Ela recebe uma palavra extremamente simples, extremamente descomplicada. Ela não precisava, e nem Jesus era um homem que queria repassar interpretações complicadas, nem coisas difíceis de entender, nem debates de teologia. Isso são coisas que as pessoas gostam. As pessoas criam muitas confusões, mas Jesus nos oferecia a simplicidade do Evangelho, e naquela simplicidade a mulher gostou daquela conversa com Jesus e entendeu que era Jesus quem poderia esclarecê-la de todas estas coisas. E ela pergunta, aproveita aquele momento para falar com Jesus. Então, quando nós temos dúvidas, dificuldades, e nós não vamos entender, alguém fala, alguém diz uma coisa, diz outra. A própria situação de saúde do mundo hoje está desse jeito. Alguns dizem que a doença é de um jeito, outros dizem de outro. E todos são pessoas extremamente preparadas. E a gente poderia dizer: Senhor, não sei qual é o certo, mas o Senhor Jesus é quem tem uma palavra para as nossas vidas em todas as oportunidades. E Jesus estava então lhe falando sobre uma coisa maravilhosa, que era água viva, ou água da vida. E interessante que a água da vida, ou água viva, que ele estava oferecendo àquela mulher, era ele próprio. Jesus é a fonte da água viva. É nele que nós temos vida. Interessante entender que ele era aquela água e ele tinha o entendimento e o desejo de nos oferecer esta bênção. O desejo de Deus é que todos alcançassem essa água da vida, que todos tivessem a oportunidade da vida eterna. É por isso que Jesus, naquela conversa, ele deixa claro que a mulher deveria pedir, que a mulher deveria desejar. Por isso que ele diz assim: se tu conheceras quem é que está falando contigo, tu me pedirias. O desejo do Senhor era se dar a conhecer,
para que aquelas pessoas passassem a recorrer a Ele. E se você me pedir, eu vou te dar, louvado seja Deus, a água da vida, a água que jorre, uma fonte que jorre para a vida eterna, louvado seja Deus. Então, Jesus disse, peça, não era pedir bens, pedir fortuna, pedir coisas dessa vida, peça vida eterna, peça água da vida, louvado seja Deus. E o interessante, é uma bênção, quando as pessoas conseguem entender que nós precisamos disso. Quando as pessoas conseguem enxergar que são necessitadas. Às vezes nós vemos as pessoas muito arrogantes, exaltadas, vaidosas, pessoas que talvez estudaram muito, ou pessoas que talvez prosperaram muito na vida material. As pessoas se sentem exaltadas, se sentem grandes, mas é uma bênção quando alguém entende que é um necessitado e se humildemente recorre ao Senhor Jesus, entendendo que dele é que vêm todas as coisas. Aquela mulher, então, naquele momento foi humilde diante de Jesus. Jesus disse, se tu pedires, e ela disse, Senhor, então dá-me desta água, louvado seja Deus. Ela pediu. Quantas pessoas estão precisando pedir e não fazem isso, né? E às vezes acham que não precisam de nada. Aquela mulher então teve consciência de que ela era uma necessitada, de que ela precisava. Quando nós entendemos isso, nós estamos a um passo da bênção. Porque se nós entendermos assim, nós vamos procurar, nós vamos buscar, e a Bíblia diz que aquele que busca, acha. O que procura, encontra. E aquela mulher teve o seu encontro com Jesus. E nós temos tido os nossos encontros com Jesus. E aqueles que continuarem a buscar, vão continuar a se encontrar com Jesus todos os dias desta caminhada. Louvado seja Deus. Interessante, então, que Jesus disse, se você pedir, eu vou te dar a água viva. E se nós prestarmos atenção, a mulher pediu. Mas o texto não mostra em lugar nenhum Jesus dando alguma coisa a ela. Jesus disse, eu vou te dar a água viva. E cadê essa água? Onde é que estava essa água? A mulher nem perguntou por isso depois. Como é que Jesus deu água viva àquela mulher? Na verdade, se nós lermos atentamente o texto da palavra, nós vamos ver que o Senhor Jesus deu àquela mulher a água viva através de todas as palavras que ele falou ao seu coração. Então, aquela mulher ouviu Jesus falar e Jesus profetizou a respeito daquela mulher, falou a respeito do que se passava na vida dela, e ali ela começou a enxergar as coisas de uma forma diferente, a um ponto que ela diz assim, Senhor, vejo que tu és profeta. O que é isso? Isso era a água viva já começando a brotar dentro dela, uma palavra espiritual de Deus que ela nem sabia. Aquilo começou a brotar, Senhor, tu és profeta. A água continuou a se desenvolver quando Jesus mostrou que a vontade de Deus, o Pai, estava acima dos conflitos religiosos criados pelas pessoas. Porque ela disse, uns dizem que é aqui nesse monte que se adora, outros dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus deu a ela uma resposta que não tomou partido religioso nenhum,
que veio totalmente diferente do que ela imaginava que Jesus pudesse dizer, e ela começou a beber essa água, a receber esta palavra. Jesus falou com ela e mostrou e derramou dessa água, quando ele fala sobre os verdadeiros adoradores. Ele fala com ela sobre isso, quando Jesus disse, olha, nem em Jerusalém e nem neste monte vão adorar o Pai, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Tudo aquilo para aquela mulher era uma novidade. Eram águas brotando. E quando, por fim, Jesus termina, ela diz assim, mas eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus então encerra dizendo assim, o Messias sou eu que falo contigo, louvado seja Deus. A maior de todas as revelações daquela conversa foi a palavra de Jesus se apresentando como o Messias que ela estava esperando, mas que ela não conhecia, e a partir daquele momento ela abre os seus olhos e descobre o Senhor Jesus. Então veja, os irmãos, que estas colocações que nós fizemos foram palavras, conversas, assuntos daquele contato que eles estavam tendo. E quando eles conversam sobre isso, aquela mulher vai se enchendo da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, e ela vai sendo transbordada com aquela água abundante que o Senhor dá. Então, aquilo que eles conversaram era a água que Jesus se propôs a dar e estava dando a ela abundantemente. As coisas que Jesus disse a ela, ela nunca escutou de ninguém. As coisas que Jesus disse a ela eram maiores, mais profundas do que aquilo que as pessoas costumavam dizer. E aquela mulher, então, ficou tão maravilhada. Diz a Bíblia que Jesus anunciou isso, e dizendo que ela nunca mais teria sede. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. É natural nós entendermos que Jesus estava falando de uma situação espiritual. Não era água de beber naturalmente, mas era a água que mata a sede da alma do homem. É aquilo que fala ao coração do homem, né? E então nós vamos observar que a sua palavra e a sua presença são as coisas que verdadeiramente suprem todas as necessidades da alma. O coração só é preenchido quando o Senhor Jesus está nos derramando esta água viva, esta água da vida, esta água que produz vida. Louvado seja Deus. Então, espiritualmente, Jesus estava falando que ela, encontrando esta água, recebendo esta bênção, ela nunca mais ia precisar ficar procurando razões para a vida, sentido de viver. A minha vida está sem razão de ser. Olha, eu estou me sentindo vazia. Nunca mais. É o Senhor que nos preenche completamente, desde que Ele esteja realmente presente e falando. Então aquela mulher nunca mais ia precisar daquela água. Isso foi uma promessa do Senhor. E Jesus, a palavra deixa claro isso a partir do momento que aquela mulher volta para a sua cidade. Acabou a conversa com Jesus, os apóstolos que tinham ido à cidade comprar comida chegaram, começaram a falar de Jesus, e aquela mulher, no meio daquele momento, ela vai correndo de volta para a cidade. E diz a Bíblia que quando ela volta correndo para a cidade, ela abandonou o cântaro. Ou seja, ela tinha ido ao poço com um cântaro para buscar água. E agora ela estava voltando sem cântaro, largou o cântaro para lá, porque isso era simbólico.
simbólico de uma situação de quem nunca mais ia precisar de outra água, além daquela que recebeu de Jesus. Então, ela não ia precisar mais de cântaro. O cântaro fala de uma realidade limitada. O cântaro é um jarro, então você bota água nele, leva para casa, usa e daqui a pouco está vazio de novo, precisa voltar. É uma realidade limitada. Mas a Bíblia diz que a água viva que o Senhor Jesus ofereceu àquela mulher era uma água que se transformaria numa fonte que saltaria para a vida eterna. Louvado seja Deus. Não há limites nisso. Isso é uma bênção de uma grandiosidade extrema que só o Senhor Jesus pode oferecer. E do mesmo jeito que aquela mulher recebeu aquela bênção, abandonou as coisas limitadas e passou a viver da abundância espiritual. Essa é a mesma posição que o Senhor nos oferece e nos chama para viver. O que nós estamos precisando? Nós precisamos de uma abundância. Nós precisamos deixar de lado o cântaro limitado das nossas ideias, das nossas atitudes e viver a abundância dessa fonte que transborda para a vida eterna. Amém. Mas interessante para encerrar que Jesus, além de dizer que ia dar água para aquela mulher, ele disse isso também: essa água se transformará numa fonte que jorre para a vida eterna. Aleluia. Quando Jesus está dizendo isso, ele estava falando de abundância, de uma coisa que ia jorrar da vida dela. E quando é que isso aconteceu? Isso acontece quando ela volta para a sua cidade. Ela voltou para dentro da cidade, transbordando e jorrando aquela água de todos os lados, a um ponto que ela não se deteve na sua posição, ela simplesmente se aproxima dos vizinhos, dos amigos, dos moradores e diz: olha, eu encontrei um homem que me disse tudo o que acontece comigo. Certamente esse é o Messias. Este deve ser o Messias. E ela começou a anunciar aquilo, esse anúncio, essa propagação espontânea, efusiva. Era exatamente o jorrar das águas eternas dentro da vida dela. É uma coisa que não dá para segurar só dentro de nós. É algo que tem que se espalhar, que tem que chegar nas pessoas. E o que aconteceu é que aquelas pessoas ouviram, foram tocadas e foram até Jesus também. Ou seja, aquela água que aquela mulher recebeu, nós queremos receber também. E foram a Jesus, ouviram a Jesus, conseguiram segurar Jesus 2 dias ali. E muitos, diz a Bíblia, muitos deles creram no nome do Senhor. Isso é água jorrando para a vida eterna. Louvado seja Deus. E a conclusão é que aquela mulher, a partir daquela hora, ela estava bem com ela mesma, bem com Deus, em paz na alma. E na medida que a pessoa está bem, ela também consegue levar aos outros algo que faça bem. E foi isso que ela fez. E dessa mesma maneira, hoje, o que nós queremos deixar é que cabe a nós, da mesma forma, vivermos essa realidade. Nós precisamos estar bem, cada um de nós. Nós não podemos ser crentes cheios de amarguras, não podemos ser crentes cheios de infelicidades, não podemos ser crentes cheios de insatisfações. Nós temos que ser crentes que estão bem. E o que nos faz estar bem são as águas vivas que nós recebemos diretamente do Senhor Jesus. E se nós estivermos bem, nós vamos ter a oportunidade de repassar com vigor
esta mesma experiência, essa mesma realidade para os necessitados, com a intenção de que não só nós estejamos bem, mas que o meu pai esteja bem, que minha mãe esteja bem, que meu filho esteja bem, que meu marido esteja bem, que os meus amigos estejam bem. Isso é jorrar para a vida eterna. E é assim que nós precisamos fazer, com toda alegria. Aquela mulher fez jorrar as águas com alegria. Ninguém mandou ela ir fazer aquilo, ela fez por impulso da alma. Uma alma transbordando faz isso. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Que nós possamos ser vidas transbordantes em todo o tempo, em todos os momentos da nossa caminhada e para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude. Nós vamos cantar um louvor. É um hino antigo que fala exatamente desse texto e que Deus possa completar essa palavra no nosso coração e que cada um de nós tenha a experiência de transbordar para a vida eterna. Glória a Jesus. A igreja adore. Onde você está, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Seja louvado o Senhor. Ao poço de Jacó chegou Jesus. Estava cansado. E ali chegou para descansar. Chegou também ali uma mulher. Chegou também ali uma mulher. Com seu cântaro. Com seu cântaro a água foi buscar. Jesus pediu-lhe água para beber. Mas a mulher fez exceção e não lhe deu. Por ser samaritana, Jesus era judeu. Mas a água que Jesus queria, ela bebeu. Se tu conheceras o dom de Deus, pedirias, ele te daria para beber. A água luz suprema. A água luz suprema que salva a vida eterna. Essa água só Jesus tem para dar. Glórias a Jesus. Jesus é mais que o poço de Jacó. Santo é o teu nome. Ele é a fonte de bastante água, é só tomar. Glória a Deus. Todos que têm pecado, é só chegar. Esta água tem poder para libertar. Esta água tem poder para libertar. A água que Jesus dá, ela é suave. Aconselhável. Jesus manda beber. Jesus manda beber. Quem toma desta água, vida eterna tem. Viver com Cristo aqui e no além. Se tu conheceras o dom de Deus, pedirias, ele te daria para beber. A água muito suprema que salva a vida eterna. Desta água só Jesus tem para dar. Na água muito suprema que salva para a vida eterna. Desta água só Jesus
seja Deus, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Sou daracalamassuriminais. Eite andaramacidecas. Senhor Deus, tu és maravilhoso. Aleluia. Rei daraiassúria. Glória a Jesus. Concede, Senhor, que esta experiência que esta mulher viveu seja uma experiência na vida de cada um dos teus servos. Que nós não estejamos vivendo nenhuma escassez, mas que estejamos abundantes. A graça do Senhor se multiplique cada dia mais na vida de cada irmão, de cada irmã. E nós possamos aproveitar o nosso tempo falando das coisas que te glorificam, falando das coisas que edificam, e que muitas pessoas sejam, portanto, abençoadas pela tua graça. Te glorificamos por esta noite, te glorificamos por este culto, te glorificamos porque não tem nos faltado a tua presença. Glória a Deus. Abençoa os lares nesta hora, envia os anjos de Deus, abençoa profundamente os corações, e nós damos glórias, entregamos o teu povo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Irmãos, estamos encerrando. A palavra do Senhor foi trazida. Aproveite, se for o caso, alguns momentos para meditar, para aplicar a si e ser abençoado na presença do Senhor. Que Deus nos ajude. A paz do Senhor Jesus.